Sabe o que eu vou fazer? O quê? Comprar um FIFA. Aí. Se você quiser Pô, comprar um alarme de falso, é só na sexta-feira. A não ser que queira comprar pagando R$ 500. Chateado. É, até que as bolsas tentaram subir hoje, mas... Depois da divulgação de dados econômicos mostrando atividade resiliente lá nos Estados Unidos e de declarações de dirigentes do Fed, as ações que estavam subindo pela manhã caíram, isso ainda pela manhã. Afinal das contas, as bolsas nem caíram tanto, elas caíram relativamente ao início do pregão, mas quase todas fecharam ali em torno de estabilidade e Nasdaq se destacou lá fora, subiu quase nada também, mas foi assim. E desses dados macroeconômicos, as ordens de bens duráveis vieram acima do que era esperado, ou seja, mostrando força. O consenso era de uma queda maior, mas caiu menos do que era esperado. As vendas de moradia avançaram muito mais do que esperado. Era esperado uma queda de 2%, subiu 28% no período ali, passagem de mês. Essa foi a maior alta em 2 anos. Confiança do consumidor também acima do esperado. E com isso, os juros lá dos Treasuries, o Tesouro Americano, para 10 anos chegaram a patamares de 4%, que a gente não via desde 2008. Quase 4%, tá? Ainda nessa pauta de juros, James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, falou que defende novas altas de juro. Nenhuma novidade, né? E agora os mercados precificam uma alta de 75 pontos base para a reunião do FONC em novembro. Outros dados aí do pregão: o petróleo sobe um pouquinho depois de atingir os menores níveis desde janeiro. E o minério de ferro, ele sobe acompanhando um pouquinho de expectativa lá com a China. Já aqui no nosso Brasilzão, teve jogo hoje do Brasil, pô, deitou. Também Tunísia não é muito difícil não. Pedrão meteu gol. Mas o Ibovespa, ele caiu ali nos patamares de 108 mil pontos, coisa que não era vista desde agosto. E o comportamento foi igualzinho à Bolsa Americana. Na verdade, o índice Ibovespa estava subindo quase 2%. Aí começaram os dados lá fora e terminou caindo. Mas falando de boas notícias, o IPCA 15 ele teve uma deflação de 0,37%. É uma deflação um pouco menor do que a do mês passado, mas ainda é uma deflação que é bom, né? O que a gente está buscando. Essa foi a maior contração desde setembro de 1998. E, em especial, essa queda se deve à queda lá nos preços de telefonia fixa e móvel, por conta do ICMS que foi reduzido. Se você ainda não teve esse repasse na sua conta de telefone ou de celular, entre em contato com a sua operadora. Eu ainda não entrei com a minha. Já voltando a falar do Ibovespa, a gente teve a Petrobras segurando um pouquinho a queda do índice, já que o petróleo subiu lá fora, e a maior queda a gente tem a Eletrobras, que puxou um pouco o índice para baixo, seguido de Vale, Redditor e Itaú. Agora vamos falar de amanhã? Vamos sim. Amanhã a gente tem confiança do consumidor lá na Alemanha, aí, antes do pregão abrir, junto com o discurso da Lagarde. Vamos ver o que o presidente do Banco Central Europeu fala. 8 horas a gente tem dados de emprego no Brasil e a gente tem índice de preços ao produtor às 9 horas. Legal de acompanhar. Temos também, olha quanta coisa a gente tem também. Ficou até meio confuso, né? Mas a gente desconfunde. A gente tem muitas coisas. A gente tem... Poxa vida. Balança comercial de bens às 9h30 lá nos Estados Unidos, de dados. A gente tem falas do Fed por volta de 11 horas. A gente tem estoque de petróleo bruto às 11h30. E a gente tem vendas pendentes de imóveis às 11 horas. Isso tudo aqui nos Estados Unidos. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Confirmar a compra. Plot twist.